dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, no nosso devocional, no nosso tempo com Deus. Que bom que você veio até aqui. Se tu ainda não é inscrito neste canal, bem rapidinho te inscreve, comenta nesse vídeo, curte, compartilha, envia ele para mais pessoas. Hoje o texto que nós vamos ler fica lá em Apocalipse. Tem pessoas que tu fala a palavra Apocalipse, ela chega já a se arrepiar, já chega a ficar nervosa já quando o assunto é Apocalipse, conhecido como o livro da revelação. Então eu quero te convidar a pegar a tua Bíblia já, pegar o teu caderninho, preparar o teu café, mas assim, ó, um café quentinho, porque café frio e café morno não tem quem aguente, eu não sei vocês, mas eu tenho pavor de coisa morna, de café morno também, né? A gente bota na boca. Um dia eu tava num local com meu marido e a pessoa perguntou se a gente queria um cafezinho. E eu falei, sim, não, pode ser. E quando eu botei na boca aquele café morno, a minha vontade foi de botar pra fora, né? Dentro do copo de volta, mas fiquei ali com vergonha da vendedora e acabei engolindo aquela coisa terrível. Não tem como. E é sobre mornidão que nós vamos falar no nosso devocional de hoje. Abre comigo Apocalipse 3. Apocalipse 3, nós vamos ler a partir ali do verso 14, que diz assim: Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva o seguinte: Esta é a mensagem do Amém dos testemunhas fiéis e verdadeiros, daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei que vocês têm feito, eu sei o que vocês têm feito, sei que não são nem frios nem quentes, como gostaria que fossem, mas não são, nem uma coisa nem outra, mas porque são apenas mornos, nem frio nem quente, vou logo vomitar da minha boca. Olha só, um termo que muita gente não gosta nem de pronunciar, é aqui o que Deus está falando a esse povo, um povo lá de Laodiceia, um povo que estava espiritualmente morno, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre o morno, né? Aqui no sul, a gente tem muito hábito do chimarrão. Eu particularmente amo chimarrão demais. Tomamos chimarrão mais que uma vez por dia. Só que se tem uma coisa que não dá pra engolir é chimarrão morno. Chimarrão morno dá enjoo, dá dor na barriga e ainda dá vontade de vomitar, gente. Isso é sério. Não tem como. Claro que a gente não vai colocar aí um chimarrão pelando, mas ele tem que ter uma temperatura quente. Senão ele vai fazer mal para nós. E aqui, nessa orientação, a igreja de Laodiceia, Deus está dizendo algo que ele quer dizer para mim e para ti essa manhã. Melhor então que vocês sejam frios. Porque morno dessa maneira, morno, eu tenho vontade de colocar para fora. O morno aqui, ele vai significar colocar para fora, rejeitar, né? Ele tá dizendo aqui. E uma vez eu me perguntei por que Deus falou que prefere frio do que morno, né? Deus não falou assim, não, eu prefiro que vocês sejam somente quentes. Mas não, Deus não falou isso. Deus falou, eu prefiro que vocês sejam frios ou quentes, mas que vocês não sejam mornos. Olha o que Deus quer nos ensinar aqui com o nosso devocional de hoje. Quem são as pessoas frias? As pessoas quando estão espiritualmente frias, espiritualmente sem ânimo, sem vontade de buscar Deus. Pessoas frias são pessoas que até conhecem o evangelho de Deus, sabem o que fazer, mas não conseguem fazer, não tem mais ânimo, não tem mais vontade. São pessoas que até às vezes estão indo ainda na igreja, mas da mesma maneira que elas entram, elas saem, da mesma maneira que elas chegam, elas saem, o coração está endurecido, está fechado, ela não consegue mais buscar Deus, ela não consegue mais ter tempo com Deus, ela não consegue mais ler a palavra, ela não consegue mais ter comunhão, ela está totalmente fria. Mas por que Deus fala que melhor que seja frio do que morno? Porque a pessoa, quando ela está espiritualmente fria, na sua grande maioria, ela sabe o que deve fazer, mas ela não consegue fazer, não tem força mais para fazer, não sabe por onde fazer. Ela sabe que da maneira que tá, não dá para ficar. A pessoa que ela está fria, normalmente ela sabe como eu estou frio espiritualmente. Eu queria ajuda, mas eu não sei por onde começar. A pessoa fria, ela reconhece a sua frieza, reconhece que desta maneira não agrada o coração de Deus, diferente da pessoa morna. Porque a pessoa espiritualmente morna, ela tem as mesmas atitudes e ações de quem está frio, não consegue buscar, não consegue ter tempo com Deus, não consegue ter comunhão, mas para ela tá tudo bem.
ela age como se nada tivesse acontecido, como se viver daquela maneira ali fosse completamente normal. A minha avó sempre falava uma frase quando eu era criança, ela dizia assim, eu me lembro que por muito tempo na minha vida, essa frase ela impregnou assim na minha mente, né? Por isso que eu digo que a semente lançada, a palavra de Deus lançada, ela não volta vazia. A minha avó dizia assim, ó, melhor, minha filha, é que tu não conheça a palavra de Deus. Porque se tu conhecer, tu não tem justificativa. O Senhor vai te cobrar por isso, porque agora tu sabe. Tu não está mais na... Qual é a palavra que a gente usa? Bom, esqueci aqui, mas você me dizer assim, ó, na ignorância. Tu não tá mais na ignorância. Agora tu já sabe, né? Então melhor que não saiba. E aqui a pessoa morna, ela está se referindo a alguém que sabe de tudo que deve fazer, mas para ela, tá tudo bem. Às vezes até frequenta a igreja, até vai na igreja, mas é algo só exterior, né? Vai, volta, até levanta a mão, porque todo mundo tá levantando a mão. E tá tudo bem, eu sei que eu não estou bem, mas assim, dá preguiça mesmo de buscar, é muita renúncia, eu não tô afim dessas renúncias todas. É algo muito exterior, a Bíblia vai falar sobre os fariseus, já falei com vocês aqui, né? Sabem da Bíblia, sabem a Bíblia do começo ao fim, inclusive até leem a Bíblia, né? Estão na igreja, os fariseus eles estão na igreja, eles falam de Deus, eles levantam a mão, mas por dentro a mudança mesmo que gera o relacionamento com Deus, porque não tem como ter um relacionamento com Deus sem ter mudança, isso não acontece. Mornos espiritualmente, mornos. Será que é isso que nós somos? Porque depois vai falar do quente. Aquele que é quente, fervoroso na fé, ele tem prazer na lei do Senhor. Prazer, como diz em Salmo, tem prazer na lei do Senhor. E nela eu medito dia e noite. Ela tá no meu coração, ela tá na minha mente. Eu tô fazendo as coisas na minha casa, mas o meu coração tá conectado com Cristo. Eu vou tomar uma decisão, mas eu não quero tomar decisão nenhuma sem que Cristo esteja comigo. Eu tenho prazer em ter tempo com Deus, a nossa leitura da palavra, a oração. Talvez eu não seja tão empolgado para orar, mas eu entendo a necessidade de me manter firme em Deus, por isso eu oro. Eu amo estar na casa do Senhor, eu amo me envolver com as coisas de Deus. Isto é um crente quente, um cristão espiritualmente quente. É assim que se comporta. Ele tem alegria em servir a Deus, ele tem alegria em obedecer a Deus. Não é mais agora ele que vive, mas é Cristo que vive nele. Então o Senhor está dizendo, melhor que tu não tenha atitude nenhuma mais, que tu não tenha mais vontade, que tu não queira mais fazer nada, mas tu entenda que tu necessita, porque aquele que entende que precisa, ele vai dar um jeito de ter alguma ação para que isso mude, ou que tu seja um cristão quente espiritualmente, mas morno, em cima do muro, sem ação nenhuma de mudança, sem querer mudar nada, às vezes ainda indo na igreja, falando sobre mim, mas ainda amante dos seus pecados, ainda pegado nos seus pecados ainda. É isso que eu não quero. O que dá vômito na gente? O que dá vontade de vomitar? Vamos falar sério. Quando alguma coisa não cai bem, quando o nosso estômago rejeita, a gente coloca para fora. Aqui Deus está dizendo, eu rejeito o morno, eu não quero, eu não abençoo, eu não prospero, eu não faço crescer aquele que mesmo sabendo o que deve fazer, simplesmente ignora os meus mandamentos, ignora os meus preceitos, ignora os meus ensinamentos. O Senhor está dizendo, finge que tá tudo bem, leva a sua vida fantasia numa boa. Será que a gente consegue se identificar em alguma desses 3 tipos de estado espiritual? De estado espiritual, será que a gente consegue se identificar? Eu quero que tu coloque a mão na tua consciência no devocional de hoje. Será que o Senhor vai me rejeitar? Eu não quero ser rejeitado por Deus. Se hoje tu vive numa frieza espiritual, clama ao Senhor, Pai, eu não quero mais isso. Eu quero ter um coração que te ama, um coração quebrantado, um coração que anseia em fazer a tua vontade, Pai. Me tira dessa frieza, arranca esse meu coração de pedra e coloca um coração de carne.
Se você está vivendo uma parte espiritual hoje, uma parte quente, fervoroso no espírito, ore, porque a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Continue, Pai, não me deixa sair deste lugar, não me deixe deixar de te buscar, Pai. Eu quero continuar colocando lenha no altar, Pai, todos os dias. Agora, se você se identificou com alguém morno espiritualmente, hoje é o dia de você sair deste lugar em que o Senhor, Ele rejeita, Ele coloca para fora, para aquele lugar de dependência de Deus, tanto frio, para que você saia para o lugar de fervor espiritual. De fervor espiritual. Quando a gente coloca algo para esquentar, para ferver, por exemplo, uma água, você não liga ali o fogo e de repente ela começa a borbulhar. Não, ela vai esquentando aos poucos. É aos poucos que ela vai esquentando. Às vezes a gente quer que o Senhor, Senhor, eu quero ser fervoroso no Espírito, começamos a caminhada com Deus e as coisas estão acontecendo aos poucos, mas nós não, nós somos ansiosos e queremos tudo para ontem. Manter aceso é o que vai fazer nós fervermos. Desligado, querido, nada acontece. Desligado, nada acontece. Eu quero te convidar essa manhã a examinar a si mesmo e ver qual estado espiritual que tu tem andado. Qual desses estados espirituais que tu se identifica? Morno, o Senhor diz: eu não quero. Não, para mim não dá. Morno para mim não dá. Para mim não serve, não tem como. A Bíblia diz: seja o seu sim, sim, o seu não, não. Se posicione, saia de cima do muro, tenha atitudes interiores e exteriores que agradam a Deus, Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre manter, né, o fogo do altar aceso, eu não me lembro exatamente o nome dele, posso até colocar aqui nos comentários como link para vocês. Como que eu acendo essa chama? Como que eu volto a acender a chama? Eu vou deixar o link aqui nos comentários, fixado. Se tu tem essa dúvida, Bruna, eu entendi que eu estou no lugar ou de frieza ou de mornidão, mas não quero mais. Como que eu coloco lenha? De que maneira em que eu me fortaleço em Deus para que eu comece a ferver espiritualmente? Qual é a maneira, o que eu faço? Me ajuda. Vou deixar aqui o vídeo aqui, tá? Não estava planejado, mas vou deixar para vocês aqui o link deste vídeo. Que Deus te abençoe. Eu quero terminar esse devocional hoje orando contigo. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, obrigada por essa palavra, por essa direção, Pai. Deus, nós queremos, Pai, agradar o teu coração, fazer a tua vontade, Pai. Se hoje, Deus, nós nos encontramos no lugar de mornidão espiritual, nos tira deste lugar, Pai. Revela-se a nós, nos constrange com o teu Espírito Santo, nos mostrando que dessa maneira não tem como ficar. Que dessa maneira não dá para ficar, Pai. Que isso não te agrada, Jesus. Nos ajuda, Deus, a sairmos deste lugar de mornidão, Pai, e alcançarmos, Pai, o fervor espiritual. E nunca mais sair deste lugar onde o nosso coração anseia pela Tua presença, onde o nosso coração, Pai, anseia por mais de Ti, Pai, onde nós somos preenchidos pela Tua presença, Pai, onde nada mais nos satisfaz a não ser estar contigo, Pai. Nos leva a este lugar, nos tira do lugar de frieza e de mornidão, Pai, nos chacoalha e nos leva até este lugar, Pai. Aquele que tem achado que tá tudo bem, da maneira que está, Pai, agradando a Satanás, porque a Bíblia diz que não tem como agradar aos senhores, ou nós agradamos a Deus, ou nós agradamos a Satanás. Aquele que está neste lugar de estar em cima do muro, Pai, em nome de Jesus, tira, Pai, constrange com o teu amor, o amor que constrange, nos traz para perto, Pai, e nos aproxima cada vez mais de Ti. Pai, eu te peço que seja, Pai, um abrir da nossa mente com essa palavra, como estava em Apocalipse, Pai. Palavra de revelação, Apocalipse é palavra de revelação. Que o Senhor te revele o lugar espiritual que tu está e te leve para o lugar que Ele tem para ti. Amém? Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Que seja aí um final de dia, um restante de dia bem abençoado. Que o Senhor possa te movimentar do lugar que você está, que talvez não esteja agradando o coração dele, e te leve a um lugar onde não tem prazer maior, satisfação maior. Que Deus te abençoe e até amanhã, aqui no nosso devocional.